A viagem de moto, ela, para mim, ela é completa porque tu vive intensamente a paisagem, tu faz parte dela. Tu tá no frio, tu tá no calor, tu tá na chuva, tu tá imerso dentro da paisagem. E isso faz com que seja algo diferente. Só quem de fato viaja de moto consegue ter essa percepção, consegue saber o porquê que a gente é tão viciado, tão feliz quando está em cima de uma motocicleta. Então, a viagem de moto ela traz coisas que só quem de fato vive essa experiência consegue relatar, consegue ter esse sentimento. Eu sou o Gili, tenho 33 anos, sou casado, pai do Luca. O Luca tem 2 anos, é um futuro aventureiro, viajante de moto também, se tudo der certo. Sou empresário, trabalho com bares, restaurantes, cerveja, rock and roll. Sou apaixonado por viagem de modo geral, em especial viagens de moto, aventura. A escolha do destino para a Carretera Austral, no Chile, ao meu ver, toda pessoa que começa a viajar de moto cria uma sequência de objetivos, de destinos, e me parece existir uma sequência lógica, assim, por nível de dificuldade, por nível de duração da viagem, e chega num determinado ponto em que tu busca algo diferente, né? Então, normalmente, fazendo uma escolha dentro de um período de 10 a 20 dias, num raio de 5.000 quilômetros, os destinos eles iniciam da seguinte forma, ao meu ver. O deserto do Atacama, né, é um destino muito cobiçado por motociclistas. Eu já fui 3 vezes para lá. De fato é algo paradisíaco, assim, icônico, né, no mundo do motociclismo, da aventura. Depois o próximo desafio normalmente é Machu Picchu, né, e aí envolve mais países, uma quilometragem maior, uma cultura já um pouco mais diferenciada da nossa, uma distância também um pouco mais longa, né, envolve também deserto de sal da Bolívia, né, então essa seria um segundo destino que normalmente as pessoas buscam. Por terceiro, o Ushuaia, né, o fim do mundo. É uma viagem mais longa, mais desafiadora. O clima também é um pouco mais complexo, dependendo da janela climática, o tempo. Ventos, paisagens. E depois disso a gente se pergunta, e agora, né, para onde é que a gente vai ir? Então, durante a pandemia a gente fez viagens também aqui no Brasil, fomos para o Mato Grosso do Sul, em Bonito, fomos para o Jalapão, no Tocantins, e chegou o momento em que a gente disse, cara, é algo que eu carrego há muito tempo, né? É um destino muito expressivo, muito importante assim para todo mundo que respira aventura, que gosta de lugares exóticos, eu diria. Então a Carretera Austral ela entra como esse próximo desafio, né? Muita estrada de rípio, muitas dificuldades, lugares mais inóspitos, inabitados, dificuldade de abastecimento, mas com uma natureza exuberante, algo que é diferenciado de acordo com o que a gente assiste nos documentários, nos vídeos de quem vai, relatos de quem já foi. Então a gente topou esse destino com a intenção de desbravar esse cenário, essa natureza que até o momento estava somente
no pensamento, estava guardado naquela caixinha dos sonhos a se realizar. Então foi topado o desafio e aí iniciamos a organização. Então essa é um destino que trouxe muita incerteza, trouxe muita motivação por tamanhas atrações assim que a gente iria encontrar, diferente de tudo que a gente já viu, né? E iniciamos então um planejamento para entrar de cabeça nessa jornada aí e fazer acontecer da forma em que foi feito aí. Na última viagem para o Atacama, a gente nem tinha acabado a viagem, estava tentando descobrir onde que ia ser a próxima viagem. E aí o Gílio comentou sobre a carretera austral. Aí eu perguntei o que tem de bom lá e ele disse: não, tem 700, 800 km de chão, de ripio. Eu disse: então beleza, vamos para lá. Esse tipo de coisas diferentes, de estradas diferentes, de aventuras diferentes é o que a gente gosta e nos move e é o que a gente quer fazer. Então foi assim que eu fui parar na carretera austral. Eu sou o Fabiano, pai do Davi, moro na cidade de Concórdia, empresário, a gente tem os bares aí com o Gílio e a gente gosta muito de andar de moto. Tenho essa vida aí na moto há bastante tempo e é o que a gente gosta de fazer. Andar de moto, viajar, conhecer lugares e participar de várias experiências diferentes aí. Sobre o planejamento da viagem, ele começou alguns meses antes, 2 meses antes. Começamos a estudar roteiro, as atrações, lugares para pernoitar, estradas, ver como é que era e mapeamos, fizemos uma tabela, uma planilha para ver quantos dias ia ser necessário, quanto tempo a gente ia ficar lá e a gente precisava encaixar essa viagem em torno de 16 dias. Alguns não podiam sair numa data, outros tinham que voltar até outra data, então a gente encaixou. Foram 3 dias de deslocamento e no 4º dia a gente cruzou de Los Antigos para Chilitico. Passamos a fronteira, a aduana, e ali começou a aventura de verdade. Já tínhamos que murchar os pneus para enfrentar a estrada de Ripio, uma estrada fantástica, ao lado do Lago General Carreira. Vistas e paisagens que não tem explicação, só quem vai lá para saber como é que é. E a estrada de Ripio também contrastando com a paisagem. A gente gosta muito, tem pessoas que talvez não curtam muito esse tipo de estrada, mas para nós a gente estava em casa. Nosso planejamento nesse primeiro dia de viagem, ele era para nos levar até o último ponto da carretera austral, né, chama Vila O'Higgins. Ainda nesse dia, né, dariam 420 quilômetros. E no meio dessa nossa jornada, desse dia, houve uma interrupção em função de uma obra que estava acontecendo na estrada de reparação, que inicialmente a gente chegou, né, nesse ponto e o pessoal nos informou que haveria 2 horas para que fosse consertada a estrada no meio do sol, no meio do nada, sem nada para fazer, né? Então de imediato a gente ficou um pouco frustrado, buscou alternativa de rota para tentar desviar e não ficar esse tempo parado, visto que nós teríamos uma balsa com alguns horários restritos para cruzar nesse dia ainda, né? E aí, nessa busca por rotas alternativas, começou a chegar alguns motociclistas
E esse foi um dos pontos mais interessantes, se não o mais interessante da viagem, em que inicialmente chegou um motociclista argentino, né? Começamos a conversar um pouco com ele. Na sequência chegou um casal norte-americano, estadunidense, cada um na sua moto, né? Estavam há aproximadamente 1 ano e meio na estrada, não tem data para voltar. Após chegou um guri da Alemanha, com a moto também. Depois chegaram 2 chilenos, depois mais um alemão. Então, essas 2 horas, elas quase que foram pouco para tanta troca de experiência. Em algum momento tu falava espanhol, em outro momento tu falava inglês, tinha um pessoal falando em alemão. Então isso para mim é o motociclismo, é essa vivência, essa troca de experiência. Esse foi um momento muito marcante, assim, em que conhecemos pessoas de diferentes partes do mundo e cada um num rolê, cada um com um objetivo, cada um com um tempo de viagem, cada um com uma bagagem prévia, né, do que é viajar de moto, do que é explorar o mundo. Então, o que era para ser um momento tedioso foi talvez o momento de maior experiência e conhecimento da viagem. Foi extremamente gratificante conhecer essas pessoas aí, que se tudo der certo, a gente ainda vai se cruzar no caminho aí. Estamos acompanhando a viagem deles. Liberando a estrada, a gente foi até Cochrane para abastecer e decidir se a gente ia descer até Vila O'Rings igual, na verdade até Caleta Tortel, que é uma cidade antes da balsa. Essa cidade ela é especial, ela tem muito poucas ruas, pouca hospedagem e estava acontecendo uma festa nesse lugar. E toda a outra galera que estava com nós foi até Caleta Tortel e a gente acabou ficando em Cochrane, sendo um pouco mais cauteloso, porque a previsão era de temporal. Então a gente acabou ficando em Cochrane, fomos num bar, pegamos uma pousada bacana, mas boa assim, tinha tudo, e fomos para o bar. No outro dia, no dia seguinte, a gente saiu de Cochrane e foi sentido a Vila O'Rings, com horário de balsa, para chegar na balsa. Chegamos com tempo de sobra, a estrada era um ripio bom. A estrada começa a ficar, quanto mais ao sul da carretera austral, a estrada começa a ficar um pouco mais estreita e um pouco menos cuidada. Mas até então estava tudo certo, o ripio era bom. Na balsa, a gente chegou lá com um pouco mais de tempo e a gente tinha estudado na nossa programação que as motos tem que colocar elas por último. Então fica uma dica para colocar a moto na balsa lá debaixo de quem vai a Vila O'Rings, colocar as motos bem por último, deixa todos os carros entrar e coloca as motos por último, que quando tu descer dessa balsa, tu vai sair na frente. Por que sair na frente? Quando você sai da balsa e até Vila O'Rings, a estrada é muito estreita. E aí tendo um caminhão, um carro na frente, você vai ficar comendo pó a estrada inteira e não vai conseguir passar. Então a gente fez isso aí e saímos na frente, e aí não tinha pó, não tinha nada, mas pegamos chuva. Daí tínhamos que colocar as capas de chuva e seguir viagem. Chegando em Vila O'Rings, estava bem frio, eu acho que foi o momento que eu mais senti frio na viagem. Eu estava sem a luva impermeável, estava com a luva normal, estava bem molhada, eu estava com muito frio nas mãos. E aí a gente chegou lá e tínhamos que decidir se nós ia dormir lá ou retornar. Decidimos por ficar por lá mesmo e ir até a placa do fim da carretera austral no outro dia, para nós depois retornar
começar a subir a carreteira austral. Que realmente para nós, ali era o objetivo de começar a nossa viagem, a nossa missão da viagem, que era fazer os 1.250 quilômetros da carreteira austral, da estrada da Ruta 7. Daí, galera, chegamos aqui no último ponto da carreteira austral. Essa é a placa que faz a confirmação exata. E aí daqui agora a gente vai em direção ao quilômetro zero, em Puerto Montt. Vamos pegar 4 balsas, em torno de uns 6 dias de viagem aí, com ripio, asfalto. E é isso aí. No terceiro dia, então, de carreteira austral, subimos em direção ao norte. Nesse dia, voltaríamos a cruzar a mesma balsa que a gente cruzou na descida, né? E nosso destino era Puerto Rio Tranquilo, com muitas atrações no caminho, né? Não para ficar hospedados, mas para fazer imagens, fazer um pequeno trekking, conseguir aproveitar o caminho, né? Nesse itinerário, a gente separou um grande número de dias, né, com baixa quilometragem, para que de fato a gente pudesse fazer com calma. E esse é um aprendizado assim, e um conselho assim que eu dou para quem de fato vai fazer, é ter tempo de fazer, porque tem muita coisa bonita, muito lugar legal, em que se tu não tiver tempo, tu acaba perdendo tempo, né? Visto que não faz sentido só percorrer esse lugar que é tão bonito, se não for para fazer as coisas que nele tem para conhecer. Então nesse dia a gente conseguiu chegar até o Puerto Rio Tranquilo, passamos por Puerto Bertrand, passamos pelo Rio Báquer e chegamos nesse nosso destino, que tem 2 passeios principais que estavam no nosso roteiro, que é as Capelas de Mármore e um glaciar chamado Glaciar Exploradores, em que tem um trekking, talvez o trekking mais difícil da minha vida até o momento. Foram 14 horas de caminhada até chegar no destino, então 7 horas para ir, 7 horas para voltar. Nesse trecho da carreteira austral, de fato, a beleza é exuberante. A gente tenta trazer através de imagens, de drone, de câmeras, uma palhinha do que a gente consegue enxergar, do que a gente está visualizando e vivendo naquele momento, mas não consegue retratar assim o que de fato assim quem está lá vivendo está enxergando, né? E está sentindo, porque a natureza daquele lugar, as estradas, as montanhas, os lagos, os rios, é algo que é extraordinário. A cada quilômetro, a natureza te apresenta uma nova paisagem, um novo cenário, tu tem vontade de parar, apreciar, e faz com que esse, de fato, seja um dos destinos mais bonitos que eu já visitei na minha vida. Nesse destino que a gente chegou, então, em Puerto Rio Tranquilo, conseguimos fazer os 2 passeios que estávamos programados, apesar de não termos conseguido fazer no dia, né? Deu tudo certo, conseguimos fazer. As Capelas de Mármore, elas são, de fato, imperdíveis, né, para quem vai para esse lugar. É feito por uma agência, tem muitas agências que fazem isso lá. E aí você embarca numa pequena embarcação e se desloca por cerca de uns 40 minutos até chegar, de fato, nas capelas e cavernas de mármore. É muito mais bonito pela parte da manhã, quando o sol está batendo diretamente na água e dentro das capelas. Não conseguimos ir pela manhã em função da condição climática, mas foi algo marcante, único. O reflexo do mármore, da água, as cores que se enxerga nesse lugar, as formas da natureza,
é algo inacreditável. Só estando lá, vivenciando, presenciando essa natureza para acreditar que de fato isso pode existir assim e a gente pode chegar tão perto. No dia seguinte fizemos um passeio, né, por um glaciar que é um gelo permanente. Ele era um pouco distante da cidade onde a gente estava. E o trecho de trekking até, de fato, conseguir caminhar em cima do glaciar, ele foi muito desafiador. Pela quantidade de pedras, o cenário, sim, e principalmente por não ter um preparo físico adequado. Mas com certeza foi muito gratificante e é uma das coisas que eu teria me arrependido se eu não tivesse feito. Então, altamente recomendado, apesar da dificuldade, esse passeio. Com os grampos, sobre o gelo, a beleza, as cavernas de gelo é algo sensacional. Após esse dia, a gente deu sequência rumo ao norte da Carretera Austral e passamos por alguns outros destinos em que a cada quilômetro também a natureza se provava mais bela, mais bonita. As paisagens iam mudando, né? O cenário, quanto mais ao norte, as estradas já não são mais de ripio, elas já passam a ser asfaltadas, na grande maioria delas, né? E a beleza muda um pouco, as atrações mudam, né? Não perde o seu encanto, mas tem variações, né? Então uma das coisas que eu faria diferente nessa viagem é fazer de norte a sul, não de sul a norte, visto que a cereja do bolo ela está no sul, no extremo sul da Carretera Austral, ao meu ver. E a gente iniciou pela melhor parte, então depois tudo que a gente ia vendo, né, não tinha tanta emoção, não tinha tanta graça assim, visto que a gente já tinha visto coisas mais bonitas, né? Então se tu vem do norte para o sul, tu vem sentindo cada pouquinho uma experiência diferente e vai ficando cada vez melhor. Mas nem por isso a viagem deixou de ser proveitosa. Então fizemos esse deslocamento, dormimos na próxima cidade chamada Puyuyapi, em que tem algumas termas. A gente acabou não conhecendo essas termas. Tem também um passeio de um ventisqueiro, em que é um cenário todo com um glaciar suspenso, assim, muito interessante. Conseguimos avistar ele da estrada, mas não fomos fazer o trekking, visto que ainda estávamos com resquícios de dores no corpo do trekking nos dias anteriores. E tínhamos uma outra aventura programada, né, nos próximos dias, que era um rafting pelo rio Futaleufú, em que esse é o terceiro melhor rio para a prática desse esporte no mundo. Então a cidade em si, ela vive do turismo. Muitas agências e profissionais desse esporte vêm do mundo inteiro para praticar esse esporte naquele local. A água ela é muito fria, né? Principalmente nessa época do ano, apesar de ser verão, ela é muito, muito gelada. Então usa-se roupas térmicas, né, para conseguir fazer o esporte apesar do frio. E de fato foi uma experiência única. A água ela é muito, muito, muito bonita, né? A correnteza é espetacular, a agência que a gente pegou era muito profissional, os guias eram muito profissionais também. Então foi um passeio que, sem dúvida nenhuma, eu recomendo fortemente que se faça, porque tu tá num lugar sensacional, fazendo uma aventura extraordinária no terceiro melhor rio do mundo para essa prática. Então é imperdível fazer esse passeio. Tá acontecendo aí, compadre, tá sofrendo aí, compadre? Não é sofrendo!
Uma... Fácil! Meu Deus! La água é muito difícil! Meu! A partir daí, a gente deu sequência então ao nosso destino final, que é a cidade de Puerto Montt, que ela é o marco zero da carretera austral. E nesse trajeto tem 3 balsas que precisam ser cruzadas. Nessa época do ano que a gente foi, essas balsas elas acabam tendo um grande fluxo de turistas, né? É incrível como tem turismo nessa região, principalmente cicloviajantes. Então a gente cruzou, acredito que pelo menos umas 120 bicicletas assim, viajantes. Muita gente fazendo a pé também, carona. E por isso as vagas na balsa, os horários também são um pouco restritos, é 3 ou 4 por dia. E as vagas elas se esgotam rapidamente, principalmente a parte do veículo, né? E aí a gente teve que pegar um horário noturno. Não era o que a gente gostaria, mas era o que tinha para que a gente não precisasse ficar mais 3, 4 dias parado aguardando um dia poder cruzar no período diurno. E aí conseguimos fazer uma reserva, então nós iríamos pegar 2 balsas, né, uma sequencial à outra, e iríamos chegar por volta das 2 horas da manhã na cidade em que chegava a balsa, chamada Hornopirem, a cidade. Reservamos uma cabana, né, para nós podermos descansar nesse dia, e aí começou o maior perrengue da nossa viagem. 10h30 da noite e a da balsa nem se apresentou ainda. Frio pegando agora já. Chegou lá umas 8 e pouco e bateu às 8h45 e nenhuma balsa se aproximou. Então a gente foi descobrir que estava atrasado, mas ninguém sabia, não tinha ninguém lá para dar informação, não tinha nem poste de luz naquele lugar, tudo escuro. E a gente ficou lá sentado esperando, ver que horas ia vir a balsa. Umas 2 horas depois, aparece a balsa. A balsa, na verdade, estava ali, olhando para nós, mas a gente não sabia que era ela. Só que ela tinha que esperar outra balsa, que é na sequência, tá liberada para ela poder embarcar as pessoas, senão não ia adiantar nada. Então ela se aproximou, a gente embarcou. Aí descobrimos que estava atrasado desde de manhã cedo, que a primeira balsa atrasou por causa de uma operação policial. Aproveitamos a oportunidade da balsa para dar uma descansada. A gente teria uma hospedagem na chegada, a gente iria chegar em Hornopirem 2 e pouco da manhã e teria uma hospedagem lá para a gente conseguir pelo menos tomar um banho e ficar até amanhecer dormindo. Fizemos essa primeira balsa 45 minutos, fizemos um trecho de rípio, até o pessoal da balsa liberou todos os motociclistas antes, para não pegar pó, porque não tem iluminação nenhuma e a estrada ela é um pouco precária, eu acho, devido que só chega nela de balsa, então acho que e o espaço é curto, acho que não dão muita manutenção. Entramos na segunda balsa, que era 4 horas de navegação, e aproveitamos para dormir o que dava. Chegando em Hornopirem, que o Gili pegou o celular e veio a mensagem da vivente lá, que é dona da pousada, dizendo que não era, que ela tinha errado a data. E aí nós se olhamos, vamos fazer o que agora? Saímos da balsa e conectei a internet. A pessoa da cabana que nós tinha reservado falou que achou que era para outro dia, não tinha vaga para hoje. 3h45 da manhã, camperiando cabana ou hotel numa cidade de bosta. Cada um foi para um lado na cidade de Hornopirem para tentar conseguir um hotel.
ou alguma coisa, algum lugar para dormir e nenhum hotel tinha gente 24 horas, portaria, tocava campainha, ninguém atendia. Então a gente ficou ali, à deriva. Se reunimos todo mundo num posto de combustível, a frentista disse que a gente podia ficar ali até dar horário mais próximo da outra balsa que teria que pegar. Para nós não ir lá e não ter luz, não ter nada e ficar lá na beira do lago. Então a gente acabou dormindo um pouquinho, descansando um pouquinho no posto, dando uma esticada nas costas, deitamos lá no chão. Já calibramos os pneus também, porque ali já começou as partes de asfalto. Tudo ali para cima praticamente era asfalto. Que era mais aventura, né, piazada? No Chile, sem ter onde dormir. Num posto de gasolina, esperando o tempo passar para ir para a balsa. Top de linha. Então a gente saiu do posto sentido a Caleta Puelche para pegar a balsa. Logo de manhã, ainda era noite. A gente chegou para pegar a balsa, estava escuro ainda. Tinha uma fila de carros já. E logo que a gente chegou, deu uns 10 minutos, a balsa encostou e a gente chegou quase bem certinho no horário, não precisou ficar esperando ali. Entramos nessa balsa e fomos até Puerto Montt. Essa então era a última balsa da viagem. Chegamos em Puerto Montt amanhecendo, procuramos a placa do Marco Zero e fomos até a placa de início da carreteira austral. Ali foi um momento, um dos mais legais da viagem, porque a gente comemorou a conclusão do nosso objetivo, que era fazer toda a carreteira austral. E todo mundo bem, nenhum imprevisto grave, nada. Então foi um dos momentos mais marcantes da viagem para mim, pelo menos. Apesar da noite sem dormir, agora 7h30 da manhã, chegamos aqui, ó, quilômetro 0 da carreteira austral. Há dias atrás estávamos no quilômetro 1247. Agora concluímos com sucesso. Saindo dali, de Puerto Montt, a gente tinha que cruzar Puerto Varas e ir sentido a Vila La Langostura. E aí tinha aduana no meio, aí no meio a aduana chilena e argentina. Puerto Varas é um lugar que eu quero voltar. Ele é muito bacana e parece bem desenvolvido, tanto gastronomicamente como com belezas naturais. Então acho que o turismo ali deve ser bem legal. Chegando na aduana, começamos a ver filas e filas e mais filas e a gente achou que nunca mais ia sair dali. Resumindo, foi 3h30 para conseguir a liberação para cruzar uma aduana. E aí partimos para Vila Langostura, que é pertinho, uma cidade pequena, mas muito bem estruturada, extremamente turística. Eu achava que era só no inverno, mas no verão acredito que é mais turístico que no inverno. Nos surpreendeu bastante o movimento que tinha na cidade. E aí a gente pegou uma cabana também legal para dar uma descansada. A gente estava aí uma noite em claro, praticamente em claro, dormindo em chão de posto e dentro das balsas. E aí a gente pegou essa cabana e conseguiu dar uma boa descansada até outro dia, que outro dia se iniciaria o nosso retorno para casa. Então ali era o ponto de partida para voltar para casa. Ar-condicionado pra moto. Agora estamos fresquinhos. Qual que é o motivo do banho aí, Fabiano? Cara, tá um pouquinho quente, 35 graus. Fora o cheiro, né? Fora o cheiro de 15 dias viajando. Agora estamos até tomando banho. Ar-condicionado aí para mais 20 minutos. 20 minutos, 40 quilômetros. A partir desse dia, né, se deu também como deslocamento de retorno, visto que também é um trecho que já é conhecido, né?
Então fica mais uma dica que eu deixo para quem vai fazer a viagem, pelo menos para nós, né? Sempre que tu aponta a moto por rumo de casa, a partir dali parece que a viagem foi concluída e só quer rodar para poder chegar em casa, concluir, né? E de fato foi assim pra gente, né? Então a partir dali a gente também não teve mais nenhum ponto turístico que a gente tinha mapeado. Foi deslocamento até a chegada em casa. E foi tudo certo, né? Pegamos muita chuva, mas sem nenhum problema conseguimos chegar em segurança aí ao nosso destino, que de fato é o mesmo de saída, né? Para que a viagem seja completa, a gente tem que retornar de onde saiu. Então, conseguimos concluir com sucesso total essa nossa aventura pela carretera austral, passando por Brasil, Argentina e Chile, totalizando aí quase 9.000 quilômetros rodados, entre asfalto, ripio, chuva, sol, calor e frio. Isso aí. Después de beber el agua son collar y alzan el vuelo y se van. Después de beber el agua son collar y alzan el vuelo y se van. Yo te quise con el alma, son collar y tú no has sabido. Que a volta teve bem pouca coisa, né? Eu nem me lembro da volta. Eu nem me lembro da volta. Ah, chuva pra cacete. Então o que marcou o retorno pra casa dessa viagem foi o pouquinho de chuva que a gente pegou. Eu pelo menos já tinha pegado chuva, mas acredito que não tanto quanto essa vez. Foi, acho que 400 quilômetros debaixo da nuvem, embaixo da chuva. E aí chegamos na cidade de... Então, nesse momento, a gente provou que a companhia de viagem ela é extremamente importante. Porque se tu não está preparado para problema, não está preparado para aventura, é um roteiro que eu não indico que você faça. Tem que estar pronto para qualquer situação que possa vir a acontecer. Son collar y pa' no mirarla de frente. ¿De qué color es la muerte? Son collar y pa' no mirarla de frente. Si es negra como mi suerte, son collar y mejor me muero y me voy. Si es negra como mi suerte, son collar y mejor me muero. Corazón, corazón, pobrecito mi corazón, uno mantiene la culpa, corazón, de haberla querido tanto, corazón. Corazón, corazón, pobrecito mi corazón, uno mantiene la culpa, corazón, de haberla querido tanto, corazón. Tiene la culpa, corazón, de haberla querido tanto, corazón. Tú nomás tienes la culpa, corazón, de haberla querido tanto, corazón. Tú nomás tienes la culpa, corazón, de haberla querido tanto, corazón.